Evangelho de João, capítulo 12, versículos de 44 a 50. Jesus levantou a voz e disse: Quem crê em mim, não crê em mim, mas naquele que me enviou. Quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu vim ao mundo como uma luz, para que todo aquele que crê em mim não fique nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque não vim para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem me despreza e não recebe as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que anunciei, essa o julgará no último dia. Com efeito, eu não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, ele mesmo me prescreveu o que eu devia dizer e ensinar. Eu sei que o seu mandamento é a vida eterna. As coisas, portanto, que digo, digo-as como meu Pai me disse. Palavra da salvação. Comentário João 12, de 44 a 50, Santo Agostinho. Como a sua humanidade era manifesta aos homens, mas sua divindade permanecia-lhes oculta, para que não pensassem que ele era apenas aquilo que viam e, querendo que crescem, que ele é tal qual e tanto quanto é o Pai, diz: Quem crê em mim, não crê em mim, isto é, naquilo que vê, mas naquele que me enviou, isto é, no Pai. Pois quem pensa que o Pai não tem senão filhos adotivos segundo a graça, mas não tem um filho igual a ele e coeterno, não crê no Pai que o enviou, porque o Pai que o enviou não é aquele em quem crê. Mas para que não pensassem que queria falar do Pai como de um pai de muitos filhos, pela graça, e não do Pai do Verbo unigênito, que é igual ao Pai, acrescenta: que me enviou. Como dizendo: tanto não há nenhuma diferença entre ele e mim, que aquele que vem a mim, vem àquele que me enviou. O mesmo Senhor enviou os apóstolos, e, no entanto, nenhum deles ousou dizer essas palavras: O que crê em mim? Cremos no que dizem os apóstolos, mas não cremos nos apóstolos. Mas o Filho unigênito diz com razão: Quem crê em mim, não crê em mim, mas naquele que me enviou. Não se retira a fé de quem crê, mas não quer que permaneça crendo nele na forma de servo. Dizendo isso, manifesta que todos se achavam nas trevas, mas para que não permanecessem nas trevas em que se achavam, devem crer na luz que veio ao mundo. O Senhor diz em uma passagem aos seus discípulos: Vós sois a luz do mundo. Mateus 5,14. Mas não diz: Vós sois a luz que veio ao mundo, para que todo aquele que crê em vós não fique nas trevas. Portanto, todos os santos são luzeiros, mas crendo são iluminados por aquele de quem não podemos nos afastar sem sermos cobertos de trevas. Devem-se interpretar essas palavras como: Eu não julgo agora, tendo presente que em outro lugar foi dito: O Pai deu ao Filho todo o poder de julgar. João 5:22. Nas palavras seguintes, explica por que agora não julga, porque não vim para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Agora é o tempo da misericórdia, depois será o tempo do juízo. Não disse: Eu não o julgarei no último dia, porque isso seria contrário àquelas palavras. O Pai deu ao Filho todo o poder de julgar. João 5:22. Porque depois de ter pronunciado as palavras: Quem me despreza já tem quem o julgue, como eles esperavam saber quem julga, acrescenta: A palavra que anunciei, essa o julgará no último dia, donde se manifesta claramente que ele mesmo é quem os julgaria no último dia. Falou de si mesmo e anunciou a si mesmo. De um modo, pois, serão julgados os que não ouviram,
de outro os que ouviram e desprezaram. Eis aqui a razão porque é a palavra que o Filho anunciou que julgará, porque o Filho não falou de si mesmo, ou ainda, eu não julgarei segundo o poder humano, porque sou filho do homem, mas segundo o poder de verbo de Deus, porque sou filho de Deus. O Pai deu o mandamento, não porque o Filho não o tivesse, pois na sabedoria do Pai, que é o verbo do Pai, estão todos os mandamentos do Pai. Mas porque aquele a quem foi dado o mandamento não existe de si mesmo, mas procede do Pai. Dar ao filho aquilo que nunca lhe faltou é o mesmo que gerar o filho que nunca existiu. Se, pois, a vida eterna é o próprio Filho, e a vida eterna é o mandamento do Pai, o que está dizendo senão, eu sou o mandamento do Pai? Isto está de acordo com o que acrescenta. As coisas, portanto, que digo-as como meu Pai me disse. Não devemos interpretar as palavras me disse como se o Pai dissesse muitas palavras à palavra. O Pai disse ao Filho aquilo sem o qual o Filho nunca foi, assim como deu a vida ao Filho. Não porque não soubesse ou não tivesse a vida, mas por ser Filho. O que significa as coisas que digo-as como meu Pai me disse, senão que digo o Verbo? Assim como o Pai fala enquanto verás, o Filho fala enquanto a verdade, pois o verás gerou a verdade. O que então poderia dizer a verdade? A verdade não é imperfeita, para que se acrescente algo mais de verdadeiro.